Olá! Pontualmente em São Paulo, em Brasília e no resto do Brasil, 18 horas e 30 minutos. Olá, Sônia. Olá, Porto. Aparecida, Silveira. Ô, Cida, como vai? Cris, bem-vinda. Branca, bem-vinda. Como eu dizia, 18h30, vamos começando a nossa live de hoje. Vamos começando a nossa conversinha para adultos, como fazemos todas as quartas-feiras. Clube do Livro, bem-vindo. Dionísio Lugaman, bem-vindo. Carol, olá, filha, bem-vinda. Olha, Clarinha, bem-vinda. Receitas históricas. Opa, temos gente importante nos assistindo, que bom. Que gostoso, tá? Sussu, bem-vinda, como vai? Então, vamos já começar. Terminando, vou publicar os ingredientes e utensílios necessários para nós na cozinha. E deu bem-vindo. No próximo domingo, vamos fazer uma bebida muito especial, a bebida que deu nome ao Toddy. É o todinho que a gente toma e que não tem nada a ver com chocolate. E uma deliciosa frittata caprese. Domingo, nós na cozinha, 11h30, no Insta e no Face vai estar a lista com os utensílios. Vocês entram, pegam e domingo, 11h30, nos encontramos para preparar o brunch da família. Olha aí, já temos... Oi, Alina, como vai? Bem-vinda. Tudo bem com você? Já temos aí um grupo de pessoas, acho que podemos começar, porque a conversa é comprida. Determinadas comidas assumem uns nomes curiosos, às vezes, nomes interessantes, alguns deles até algo escandalosos. E eu resolvi reunir alguns deles e contar para vocês de onde vieram esses nomes, por que são assim. Alguns deles vamos falar da receita, enfim, vamos conversar. Vamos fazer realmente o que eu escrevi, um glossário de nomes. Carlos, bem-vindo, como vai? E eu não tinha outro jeito que não fosse fazê-lo alfabético. Carol, Maurão, o grande Mauro Holanda, bem-vindo, que prazer vê-lo aqui. Que não fosse alfabeto. E nós vamos de A a Z com os nossos nomes. E vamos começar com um docinho português que chama Amores da Cúria. Eu vou primeiro mostrar o docinho e aí vou contar a história desse docinho. Olha que beleza. Uma massa folhada recheada com doce de ovos moles, lá da região de Aveiro, né? Um daqueles famosos doces conventuais de Portugal. É o seguinte, nós tivemos alguns movimentos anticlericais, principalmente no século XVIII, e esses movimentos em Portugal foram algo fortes, né? Quando o governo português começou a perceber que algumas ordens, como por exemplo os jesuítas no Brasil, estavam tomando poder, estavam literalmente, olha quanta gente entrando, Egerson, Porto Crumbs, Lilian, Cláudia, bem-vindos, que prazer tê-los aqui comigo. Quando o governo português percebia que essas ordens começavam a tomar conta daquilo que o reino de Portugal considerava a sua posse. E teve alguns movimentos clericais. E pasmem, mas os doces conventuais começaram a sofrer com isso. Por quê? Ingrid, bem-vinda. Os doces eram feitos nos conventos. Aquela história de que se usava muita clara de ovo para engomar os hábitos e sobrava um monte de gema, ela é parcialmente verdadeira. O maior uso que se fazia da clara, na verdade, embora ela fosse usada para engomar roupa, sim,
era a clara como selante. Então, por exemplo, quando ia se fazer construções, se selava a madeira pincelando clara. Principalmente a madeira que ia receber folhas de ouro ou aplicações, ela era selada usando clara. E sim, usava-se uma quantidade de clara enorme, sobrava gemas, e as freiras, principalmente as freiras, começaram a inventar um monte de doces. Olha aqui conosco o Alê do Cuecas na Cozinha, grande site, delicioso blog de culinária, um prazer e uma honra tê-lo conosco aqui. E as freiras faziam esses doces e davam lá os seus nomes. E nesses movimentos anticlericais, esses doces começaram a ganhar alguns apelidos populares. Esse foi um deles, né? Esse foi um deles. E o pessoal foi logo pegar na veia, né? Chamaram de amores na cúria. O que era isso? Aquelas ligações proibidas entre padres e freiras, ou padres e suas auxiliares, ou mesmo boatos do que acontecia no Vaticano. Então apelidaram esse doce de amores da cúria, né? Dizendo assim, na cúria rolam coisas que só a gente sabe. E aí o coitadinho do doce, que diga-se de passagem, é uma delícia. Ovos moles de Aveiro é algo que todo mundo conhece. Essa é uma massa folhada, recheada com ovos moles de Aveiro e um pouquinho de açúcar de confeiteiro em cima. Uma delícia. Chamava originalmente pastel de Aveiro e foi apelidado de Amores da Cúria, e Amores da Cúria ficou. Bom, seguimos na letra A ainda. Anjos a cavalo. Vocês já ouviram essa expressão? Anjos a cavalo. Angels on horseback. Angels on horseback. O que será que é isso? Isso são ostras que são envolvidas numa tira de bacon, rapidamente fritas até o bacon ficar crocante e servidas como aperitivo. Achevaux é uma expressão francesa da onde deriva, entre outras coisas, o nosso bife a cavalo, né? Era uma coisa frita que recebia algum complemento por cima. No caso do bife, o ovo. No caso do bacon, a ostra. Então, anjos achevaux era uma expressão francesa, e isso foi consagrado por um cozinheiro chamado Urbain Dubois. Era um cozinheiro francês que trabalhava para o Kaiser Guilherme II. E na coroação de Guilherme II, em 1888, ele serviu esse prato como entrada. E aí o mundo ficou conhecendo, embora essa receita seja mais antiga, tem referências a ela por volta de 1810. Mas o mundo ficou conhecendo e se espalhou. E até hoje, aqui e acolá, você ainda encontra. Essa ideia de misturar carne de porco com frutos do mar dá algumas combinações muito interessantes. Essa é uma delas, né? Essa é uma delas. Em Portugal, a cozinha transmontana tem várias combinações de fruto do mar com carne de porco. E todas elas são bastante gostosas, bastante apreciadas. Seguimos na letra A. Arroz de pica no chão. Já ouviram? Já comeram? E você sabe o que é pior? Muitos de vocês, se não todos que estão nos assistindo aqui, já comeram arroz de pica no chão alguma vez. Arroz de pica no chão não é mais nada do que nossa tradicional receita de galinha ao molho pardo, né? Acrescida de um arroz. É uma galinhada. No fundo, uma galinhada, né? Ela vem do Minho e ela é avó, bisavó do nosso molho pardo. Era um cozido de galinha com arroz e que, com o passar do tempo, começou a receber o sangue da galinha, que era preservado com vinagre para não coagular, né? Nós temos uma versão que passou por Angola e Moçambique, chegou no Brasil também, que é a cabidela, que continua sendo... Oi, Patrícia, bem-vinda. Continua sendo a galinha ao molho pardo ou galinha de cabidela.
E eu queria contar uma coisa para vocês. Na África, o pato de cabidela era muito comum, era bastante comum. Essa receita chegou com os navios negreiros e no Nordeste tem alguns lugares onde você ainda encontra um bom pato de cabidela. No Rio Grande do Norte, por exemplo, eu comi um excelente pato de cabidela no Istmo de Galinhos. Sim, Porto Crumbs nos diz a cozinha portuguesa hoje está em destaque. Tá, sim. Cozinha portuguesa é uma bela cozinha, é uma cozinha que tem uma forte raiz e obviamente influenciou muito a nossa cozinha, e é uma cozinha muito gostosa, muito rica. Ficamos na letra A e ficamos no arroz. Quem aqui alguma vez já comeu um arroz de puta rica? Arroz de puta rica. Essa receita vem lá de Goiás. Goiás, no começo do desenvolvimento do estado, obviamente, era uma região que recebia muito tropeiro. Ao receber muito tropeiro, era natural que tivesse alguns prostíbulos. E você tem que lembrar que o tropeiro viajava comendo mal por um tempão. Dudu, bem-vindo. Jefferson, bem-vindo. E então fazia parte dos serviços do prostíbulo, ou do lupanar, ou do puteiro, como queiram, além de fazer o serviço a que ele se prestava, era parte da recepção do prostíbulo oferecer uma refeição. Na verdade, acabava sendo um diferencial. Você tinha o puteiro de Madame A, o puteiro de Madame B, e você dizia, eu vou no Madame A porque lá a comida é melhor. Pois bem, certa feita, a cafetina, a Madame entra na cozinha e pergunta o que a cozinheira está fazendo para aquela noite. Ela diz assim, olha, eu estou fazendo um arroz de carreteiro e uma Maria Isabel. Maria Isabel, na verdade, é uma variação do arroz de carreteiro que foi criada no Piauí, na fazenda de um fulano chamado Simplício Dias da Silva. Ele tinha duas filhas, uma chamava Maria e a outra chamava Isabel. Essa era uma época em que a carne era basicamente consumida pelos homens. E esse fulano, Simplício Dias da Silva, ele tinha uma cisma que a mulher, principalmente depois de parir, precisava de carne. E ele pede à cozinheira dele que crie uma receita de carne para as mulheres. E ela faz uma variação do arroz de carreteiro, que ela chama com o nome das duas filhas do fazendeiro, Maria e Isabel, e que era, no fundo, um jeito das mulheres comerem carne. Então, voltando à cafetina, ela manda misturar o arroz de carreteiro com a Maria Isabel, né? E vira para a cozinheira e diz assim, aqui não é casa de puta pobre, aqui é casa de puta rica. Quanto mais coisa a gente puser na comida, mais rica é a puta. E deu uma gargalhada, e o fato é que o nome ficou. E temos aí o arroz de puta rica, que eu vou ter o prazer de mostrar para vocês, que, diga-se de passagem, é uma receita deliciosa. Aqui, essa é uma receita de um restaurante goiano, aqui com a sua galinhazinha, com a carne seca, com a linguiça, estão vendo? É uma mistura do Maria Isabel com arroz de carreteiro. E dá esse prato delicioso, delicioso. No fundo é uma galinhada que você mistura com uma receita de arroz de carreteiro. Carlinhos, bem-vindo. Suzy, muito bem-vinda. Aqui, ó, falando, arroz de puta rica é um espetáculo. Eu concordo com você, é um espetáculo, é um prato muito gostoso. Se vocês quiserem, depois eu posto a receita. Me peçam, eu posto a receita. Vamos para a letra B. Quem já não foi numa festinha de criança, principalmente no interior de São Paulo,
e não comeu uma gostosa baba de camelo? Baba de camelo, sim, baba de camelo. O Porto Crumbs pergunta: será que o bolo Maria Isabel também veio da cozinha onde se inventou o arroz? Não sei, eu sei que ele vem do Nordeste, mas não tenho certeza que tenha vindo da mesma cozinha. Mas vou fazer o seguinte, vou pesquisar e a semana que vem dou a resposta. Ele vem sim do Nordeste. Se vem do Piauí e da mesma cozinha, é uma grande pergunta, vou checar. Vamos lá, baba de camelo, vocês já experimentaram? Olha aqui, o Porto Crumbs. Em Portugal adoramos baba de camelo. Então você sabe que é uma mousse de leite condensado que faz ela caramelizada e serve bem gelada, né? Isso é a baba de camelo. É um doce que antigamente era muito servido em festa de criança. E aos poucos foi sumindo, mas de vez em quando você cruza com ele por aí, principalmente no interior. E de volta aos doces conventuais portugueses, vamos para barriga de freira. Esse vocês conhecem, né? Esse vocês sabem, porque muita doceira em São Paulo serve uma barriga de freira. A mais famosa é da cidade de Viana do Castelo, né? E por que barriga de freira? Os mais maldosos dizem assim, porque é gordinha, ela é uma barriga estufadinha. Não, isso é uma injustiça. E alegar uma possível gravidez da freira é uma maldade, na medida em que o doce é recheado com doce de ovos. Na verdade, ele ganhou esse nome porque ele é branquinho, ele é super branquinho. E como as freiras estão sempre cobertas pelo hábito, elas não tomam sol. Então, como o doce tem o formato de uma barriga, deram o nome de barriga de freira, né? Que ele é branquinho, como a barriguinha das freiras, que nunca toma sol. Voltando às festas infantis, quem já foi na festinha infantil e comeu um bicho de pé? Bicho de pé. Conhece esse docinho? Quem conhece este docinho? Bicho de pé. O caipira fala que tem 3 coisas que são boas na vida, né? Dinheiro, mulher e bicho de pé. E explica, não adianta nada você ter dinheiro e mulher se o bicho não está de pé. Mas o bicho de pé não é isso. O bicho de pé é um docinho típico do interior também. Você faz... É um docinho que vai coco ralado, gema, gelatina de morango e leite condensado, né? Faz uma pastinha, ela endurece por causa da gelatina e ele é servido em copinho de café de 50 ml. É um clássico de festa infantil. Vamos para Minas Gerais, onde se come, ou se toma, melhor dizendo, um delicioso caldinho cremoso de pinto atolado. O que será um caldinho cremoso de pinto atolado? Alguém arrisca? Vamos aos 20 segundos que leva para a pergunta chegar e alguém responder. O que é um caldinho cremoso de pinto atolado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Não é mais nada que um peito de frango cortado em cubinhos e cozido com mandioca cozida e leite de coco. Aguiliana, muito bem-vindo. A gente já falou mais de uma vez aqui da vaca atolada, do bode atolado, né? Que são carnes que são cozidas com a mandioca e o seu caldo. No fundo, o pinto atolado é isso, né? Em vez de galinha atolada, puseram o pinto atolado. Quer dizer, é o peito de frango, né? Peito de galinha, que é cortado em cubinhos, bem temperado e cozido com a mandioca e o seu caldo. Luísa, muito bem-vinda, prazer tê-la aqui conosco.
Se um dia vocês forem para a cidade de Almeirim, em Portugal, não vão para a cidade de Almeirim, eu ia pulando um. Tem um outro docinho português que se estabeleceu no Brasil, especificamente em Minas Gerais, e depois subiu para o Pantanal. E lá está até hoje. Chama bicho de pau podre. É um docinho que é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Câmera, mostra o docinho pro povo aí. Olha, isso são os bichos de pau podre. O bicho de pau podre é um biscoitinho que é feito de maisena com coco, porque você faz essa mistura de maisena e coco com um pouco de leite e tal, e aí você passa na máquina, naquela antiga máquina de moer carne de manivela, né? E quando aquilo sai do moedor, parece realmente aqueles vermezinhos de pau podre, né? E aí deram esse nome para Luísa, bem-vinda, Maluzinha, bem-vinda, como vai, Malu? Que prazer tê-la aqui conosco. Então, quando essa massa saía pelos furinhos da máquina de moer, e ainda se mexe um pouquinho quando sai, né? Ficava com aquela carinha de bichinho do pau podre, aqueles vermezinhos que dão no pau podre, e deram o nome pro docinho de bicho do pau podre. Pronto, agora sim a gente pode ir para a cidade de Almeirim, em Portugal. E se você entrar numa padaria cedinho, você vai ver uma mulher virar para o padeiro e dizer assim: por favor, me reserve algumas caralhotas para a hora do almoço que eu venho pegar. Sim, tem um pãozinho que é feito com farinha de milho em Portugal e que o nome é caralhota. Olha que pão, é uma broinha, tá vendo? No fundo é uma broa. No Paraná esse pão de milho chama broa também. E em Almeirim, em algumas regiões de Portugal, ele chama caralhota, né? Só para lembrar, é na cidade de Almeirim que também nasceu a tradição da sopa de pedra, né? Aquela velha lenda da sopa de pedra é dessa cidade também. A primeira vez que se contou a história da sopa de pedra é lá de Almeirim. A Cleo entrou, Estúdio Barbearia entrou, muito prazer, muito bem-vindos. Serginho Ingale, como vai? Bem-vindo. Né? Você entrou justo na hora da caralhota aqui. Estamos mostrando a caralhota para todo mundo. Pronto, agora vocês já sabem que se vocês ouvirem alguém reservar ou entrar na padaria e pedir uma caralhota, não é para se assustar, tá pedindo só um pãozinho. Patrícia, Black Japs entrou. Muito bem-vindo, Black Japs também. Prazer tê-los conosco no nosso grossário. E das caralhotas, nós vamos para o charuto da avó. Muito bem. Quem se atreve a me dizer o que é o charuto da avó? Charuto da avó. Olha que nome sugestivo, charuto da avó. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem o que pode ser um charuto da avó. Charuto da avó, meus amigos, não é nada mais, nada menos que o antigo nome, o primeiro nome que o hot dog recebeu em Portugal. Aqui ele virou cachorro-quente, que é a tradução literal de hot dog, e em Portugal, e eu juro por Deus que eu pesquisei muito, ele chamava charuto da avó, e eu não faço a menor ideia de por que ele chamava charuto da avó. Vou ficar devendo a explicação, mas era assim que ele chamava antigamente.
Chinela, Espírito Santo. Chinela é uma torta que é recheada com requeijão, presunto e tomate. E ela fica com formato achatado e meio comprido, e por isso ela é chamada de chinela. Então no Espírito Santo é muito comum, principalmente em padaria, o cara pedir uma chinela. E se um prato em Portugal, você vê no menu, que ele é, digamos, um pernil, um bife, e na frente dele vem escrito com sola na racha. Alguém imagina o que seria um bife com sola na racha? Um pernil com sola na racha? Um peito de frango com sola na racha? Sola na racha é uma coisa muito gozada, é uma alegoria às rachaduras que a gente tem no pé quando a pele seca. Qualquer carne, qualquer proteína com sola na racha quer dizer que é uma proteína que é empanada, frita e servida num sanduíche, né? Porque fica com aquelas estrias que parecem exatamente a sola na racha, né? A racha na sola. Sim, a chinela é algo similar ao rocambole salgado no seu conteúdo, mas não no seu acabamento, né? A chinela, ela é acabada dobrando a massa de cima por cima da massa de baixo com recheio, fechando, dá algo comprido assim que o pessoal chamou de chinelo. E agora vocês sabem o que é sola na racha, então. Se você vê em algum bar em Portugal um pernil com sola na racha, um peito de frango com sola na racha, você vai saber que ele é empanado e posto dentro de um pão. Que em Portugal o sanduíche é assandes. Assandes. Vou comer uma sandes de filé com sola na racha. Agora vocês já podem pedir um sanduíche de bife empanado em Portugal. Uma sandes de filé com sola na racha. Pronto. Vocês estão doutores na arte de pedir. E um corninho de marcha lenta? O que seria um corninho de marcha lenta? Quem lhe dá? Um corninho de... Aliás, é uma coisa que eu adoro. Corninho de marcha lenta, eu adoro comer. Adoro. Vejam a construção do nome. Corninho, pequenos cornos de marcha lenta. O que é isso? Quem se arrisca? Vamos lá, temos mais de 20 pessoas aqui, ninguém se arrisca? O que é um corninho de marcha lenta? É o antigo nome que se dava em Portugal ao caracol, vulgarmente conhecido por escargot. Nas primeiras viagens que eu fiz a Portugal, há muito tempo atrás, a gente ia nas florestas de Sintra, ali ao redor do castelo, e você ainda pegava escargot com a mão lá, os caracóis. E lá me ensinaram que no começo do século XX o caracol era chamado de corninho de marcha lenta. Agora, eu poderia contar a vocês que fui ao Pará ou ao Amazonas e comi uma deliciosa coxa de viúva. E vocês ficariam escandalizados de como eu, num site na internet de contos para adulto, venho contar as minhas aventuras extraconjugais para vocês. Coxa de viúva é um pudim de tapioca com coco ralado. Ele recebe esse nome porque, segundo amazonenses e paraenses, porque segundo eles, como a coxa de viúva, todo mundo sabe que é muito gostoso, mas pouca gente vê. Esse pudim é feito em algumas festas, por exemplo, no Festival de Parintins, no Pará,
muita gente serve. As casas que ficam em volta do estádio, né? Ou do bombódromo, onde ocorrem os desfiles do Caprichoso e do Garantido, elas oferecem pedaços de coxa de viúva para quem está... De graça, ficam na porta oferecendo ali para quem está indo para o bombódromo. É uma delícia de pudim e tem esse curioso nome. Agora, você pode também em Portugal, né? Eu hoje estou pegando no pé de Portugal, comer um delicioso cu de galinha recheado. Que tal? O que seria um cu de galinha recheado? Quem se arrisca? Quem se arrisca? Em algumas regiões de Portugal, principalmente lá para o norte de Portugal, cu de galinha recheado é atum refogado com cebola e salsinha. Pasmem. E não confunda o cu de galinha com sobrecu de galinha, que é outra coisa no Nordeste do Brasil. Aquele rabinho do frango, sabe? Aquele rabinho triangular do frango, que normalmente todo mundo joga fora, diz que ali tem toxinas e tal. Tem nada. Ali, aquele pedacinho do frango chama uropijo, ou sobrecu, ou como é conhecido no Nordeste, sambiquira. Dentro dele realmente tem um líquido amarelo, mas aquele líquido ele é usado pelo frango para impermeabilizar suas penas. E é muito comum você comer espetinho de sambiquira no Nordeste, né? O sobrecu de frango, né? Inclusive é vendido em saquinhos congelados. Você vê no supermercado lá, sambiquira. É o curanchim, né? O sobrecu do frango. E o pessoal limpa, tira esse líquido, faz espetinho. E sabe que é muito gostoso? É bastante gostoso. Realmente interessante. Poderíamos comer, então, depois do cu do frango ou do sobrecu do frango, uma deliciosa cueca virada. Que tal? Quem gostaria? Quem gostaria de uma cueca virada? Na verdade é o seguinte: um doce italiano chamado grostoli ou crostoli, né? Que é uma massinha que você faz ela, abre um buraco e enfia a massinha por dentro, dá quase um nó nela e aí assa com açúcar. Esse nó, e ele tem um aspecto de cueca virada do avesso mesmo. Como o pessoal no sul não conseguia falar crostoli ou grostoli, deram o nome de cueca virada para o docinho. Isa, como vai? Bem-vinda. Minha arteira oficial, a Isa cuida das nossas artes aqui. Aliás, recomendo, se alguém está precisando de coisas para a internet, a empresa da Isa é bárbara. Recomendo para artes, sites, logos. É com a Isa mesmo. Adoro o trabalho dela. Além do que é uma pessoa adorável. Muito bem. Agora pode ser que vocês vão para Portugal e cruzem numa doceira com um delicioso espera-marido à transmontana. Alguém imagina? Eu vou mostrar o docinho, porque assim, se vocês cruzarem com ele, vocês sabem que isso é um legítimo espera-marido à transmontana. Óbvio, doce nascido em convento português, né? E de novo, com um uso intensivo de gema, nós já conversamos sobre isso, né? E o nome desse doce tem a ver com o fato de que muitas moças de boas famílias iam parar em convento sem ter a vocação para feira, por terem cometido algum erro, né? Por terem dado uma mijadinha fora do pinico, e aí elas eram premiadas com
uma estada no convento e ficavam lá esperando para ver se aparecia o marido e tal. Então, de novo, a maldade popular deu nome a esse docinho de espera marido atrás montana, né? Na Itália, a gente tem um doce, não é nem um doce, na verdade são massas, né, que chama strozzapreti, que é estrangula padre. Por que isso? De novo, naqueles movimentos anticlericais, e que na Itália não teremos travesseiro de periquita, mas se você quiser dar uma rápida resumida e nos contar o que é um travesseiro de periquita, todos nós agradeceremos. Temos tempo até a letra T. Então, se quiser contar, conta para a gente, que esse eu não conheço. Os movimentos anticlericais na Itália foram muito mais fortes do que em Portugal, principalmente antes da unificação da Itália. E o nhoque vocês sabem, né, que o nhoque é o Prozac dos italianos, quer dizer, qualquer italiano, se você pedir para fazer uma lista das comfort foods, das comidas que ele comia, que a mamãe dele fazia, nhoque e polenta vão estar nessa lista sem a menor sombra de dúvida. Então tem algumas regiões no norte da Itália onde o movimento clerical anticlerical eram mais fortes, né? E eles diziam que o nhoque merecia esse nome porque ele era uma comida simples, de gente pobre, e ele era muito simples para as refinadas gargantas dos padres que estavam se acostumando ao bom e ao melhor. E por isso que o nhoque ganhou esse apelido de estrangula padre, strozzapreti. E um delicioso disco voador dos cornos, alguém já comeu? Isso é mais para o pessoal aqui de São Paulo. Não que São Paulo tenha mais cornos que o resto do Brasil, mas alguém já comeu um disco voador dos cornos? Disco voador dos cornos é um pastel redondo, pastel de carne, de palmito, de queijo, enfeitadinho e redondinho. Em cima dele vai uma azeitoninha e ele fica com uma carinha de disco voador mesmo. E quem inventou isso foi um bar muito engraçado que tem em São Paulo, que chama Bar dos Cornos. Então, esses pastéis lá chamam disco voador dos cornos. Agora, ao invés do pastel redondo do Bar dos Cornos, você pode preferir um delicioso e saboroso feijão encaralhado. Um feijãozinho encaralhado. Uma receita baiana, né? É uma variação do feijão gordo aqui de São Paulo. Ele leva cenoura, chuchu, folha de couve picadinha, e na hora de servir se joga farinha de milho, aquela farinha de milho grossa, se joga por cima. Esse encaralhado é no sentido de enriquecido. É como a gente chama o feijão gordo, né? Um dos grandes lugares que tinha, talvez um dos melhores feijões gordos que eu já comi, era o 1, 2, 3 feijão com arroz ali na Rua Vitória. Grande feijão gordo que a gente ia comer de madrugada. E que tal você ir no Minho, na região do Minho, em Portugal, especificamente na cidade de Ponte Lima, e comer um prato de deliciosas fodinhas quentes? Não riam de mim. Tá aqui a foto que não me deixa mentir. Na verdade, isso é unha de bacalhau, ou patanisca de bacalhau, né? Aquele dedo de bacalhau, unha de bacalhau, patanisca de bacalhau, né? Que é feito a milanesa, que a gente come num monte de bares por aqui, principalmente no litoral. Nessa cidade é conhecida como fodinha quente. Está aqui. Prova cabal de que este seu relator não mente.
Aqui o Heitor explicando o que é um travesseiro de periquita. É um doce de origem açoriana, feito à base de massa folhada, gema, açúcar de confeiteiro, tem o tamanho de um absorvente íntimo. Conheci no bairro de Santo Antônio de Lisboa, em Floripa. Para que vocês saibam, o bairro e a praia de Santo Antônio de Lisboa é um núcleo forte de açorianos. Houve uma imigração muito grande de açorianos para o sul do Brasil, especificamente para Florianópolis e seu litoral. Isso fez, por exemplo, que o barreado, nós falamos aqui do barreado, naquele 10 coisas para comer antes de morrer, foi trazido por eles, e aquele barreado de Morretes ali no litoral do Paraná ficou famoso. O Santo Antônio de Lisboa é uma praia, um bairro que basicamente só tem açorianos. E então o Heitor conheceu lá o travesseiro de periquita. Olha que delícia. Tá aí mais um docinho. E a gente falava das fodinhas quentes. E já que você foi para Bacalhau, você foi para Portugal comer as fodinhas quentes, não deixe de ir na Feira da Foda. Sim, a Feira da Foda é todo março na cidade de Monção. Tem uma história muito gozada a Feira da Foda. A cidade de Monção e essa região ali, eles são famosos, veja, desde a época dos romanos, na criação de carneiros. Então é uma região onde tem uma série de fazendas criando carneiro, e tem uma feira, existia uma feira que era mensal, onde os produtores iam vender os seus carneiros para quem quisesse comprar. E os produtores faziam uma maldade muito grande para ganhar no peso. O que eles faziam? Eles punham sal na ração do carneiro, ou na mistura que o carneiro ia comer, e não davam água para ele. Um dia antes da feira, eles liberavam a água para o carneiro, e o carneiro, que vinha babando de sede, bebia que nem um condenado. E desse jeito, ele ia para a feira pesando, pasmem, até 8 quilos a mais. Ele chegava a engordar 8 quilos bebendo água. Ren Receitas, bem-vindo, muito prazer tê-los aqui conosco. O coitado do comprador comprava o carneiro, pagava os 8 quilos a mais, levava lá para o seu restaurante, ou para o seu sítio, ou para a sua fazenda, onde ele ia tentar reproduzir, e em 2 dias o carneiro emagrecia 8 quilos. E a expressão que o pessoal usava era: ai que foda, fui enganado. Do ai que foda, isso virou o nome de um prato. Se fazia o carneiro, e é um jeito muito, muito, muito interessante de fazer o carneiro. Eu quero mostrar para vocês. Miriam, bem-vinda. Você chegou justo na hora de ver o carneiro foda de Monções. Olha aqui. Vocês estão vendo? Vai para o forno um arroz que é pré-cozido, deixa ele al dente, meio duro, se põe uma grelha em cima da tigela de arroz, e o pedaço de carneiro que já está quase assado, a última meia hora dele é colocada no arroz, de forma que os caldos e a gordura do carneiro escorram no arroz. E o resultado disso é o famoso carneiro de Monções, que é servido, ou foda de Monções, que é servido na Feira da Foda, realizada todo março na cidade de Monções. Esse ano não teve Feira da Foda, ela foi cancelada por causa do Covid. Mas está aqui a Feira da Foda, né? E por que ela chama Feira da Foda? Tá vendo que coisa triste? A propósito, eu estive lá, e tanto o carneiro como principalmente esse arroz debaixo do carneiro são simplesmente deliciosos. O arroz termina de cozer com os caldos e a gordura do carneiro, e como ele fica quase meia hora no forno, ele fica ligeiramente crocante e com gosto maravilhoso. Carneiro de Monções ou foda de Monções, que é servido na famosa Feira da Foda.
que vem da expressão ai que foda. Pronto, vocês já conhecem tanto as fodinhas quentes como a Feira da Foda. E agora vamos aos ganchos de São Brás. Vocês já viram esse doce por aqui? Eu lembro de criança esse doce ser vendido na rua. Ele é feito de água, limão, muito açúcar e faz uma haste com um gancho, tá vendo? Ele vem de trás aos montes. Por quê? São Brás é o protetor das pessoas que engasgam. Sempre que você engasga, você apela a São Brás para ele te desengasgar. Então, em trás dos montes, se faz os ganchos de São Brás, né? Alegando que com isso você desengasga. É uma homenagem a São Brás. Quem já comeu um bom joelho? Eu garanto, olha, agora nós estamos em acumulado 36, sai. Que dos 36 aqui, todo mundo já comeu um bom joelho. Alguém imagina o que seja pedir um joelho? Principalmente em bar. Quando surgiu o Bauru, em São Paulo, e depois a versão simplificada do Bauru, porque o Bauru original era com rosbife, conserva de pepino, 4 queijos misturados e derretidos, e aí se fez a versão simplificada do Bauru, que era queijo, presunto e tomate. Quando isso chegou na Baixada Fluminense, por algum motivo que ninguém sabe qual é, e eu não consegui descobrir, esse sanduíche foi chamado de joelho. E até hoje, em muitos lugares, Beatriz, muito bem-vinda, prazer tê-la aqui. Até hoje, em muitos lugares da Baixada Fluminense, um bom Bauru ainda é chamado de joelho. E um bom lambe-lambe? Eu lembro de alguns restaurantes no Guarujá que serviam marisco lambe-lambe. Alguém sabe o que é e por que chama assim? O lambe-lambe é um prato caiçara, no fundo é um arroz feito com marisco. Você faz o arroz, mentira, você põe os mariscos numa panela com cebola, alho, salsinha, joga um pouquinho de vinho branco e taca fogo. Os mariscos abrem, aqueles que não abrirem você tira e joga fora. Aí você joga o arroz cru, mais água, pode pôr mais um vinho branquinho, salzinho, e cozinha o arroz com os mariscos. A ideia do lambe-lambe é que este é um prato que não se usa talher para comer. Você usa as cascas dos mariscos para ir pegando o arroz e comendo. E o nome lambe-lambe vem que a gente lambe a casca para tirar o arroz e o moluscozinho, né, que está lá dentro. Por isso, esse arroz de marisco, que foi inventado aqui no litoral de São Paulo, é uma receita legitimamente caiçara. Opa, tivemos uma quedinha. Hoje ele está em muitos lugares do Brasil, em Florianópolis, onde hoje se tem uma produção de marisco muito grande. Angra dos Reis tem uma produção de marisco em fazenda muito grande. O marisco lambe-lambe virou um clássico. E voltando a Portugal, você pode ir a Tentugal, e comer uma legítima mamadinha de Tentugal. Os pastéis de Tentugal são clássicos portugueses. E por algum motivo, alguns restaurantes e bares da cidade chamam o pastel de Tentugal de mamadinha. Por quê? Não faço a menor ideia, não consegui descobrir. Mas o fato é que chamam mamadinha de Tentugal. E quando você pedir a tua mamadinha de Tentugal, você pode pedir meia cueca de vinho com ela.
Meia cueca é uma medida portuguesa antiga que ainda é usada principalmente nas pequenas cidades, nas vilinhas, e equivale a meia tigela de vinho. Né? O vinho era servido em cuias, meia cuia de vinho era uma meia cueca, e a cuia inteira cheia de vinho era uma cueca cheia. Então, em alguns lugares ainda é comum se usar isso. Mingau de cachorro, prato da culinária nordestina, é famoso por seus efeitos medicinais e, aspas, afrodisíacos. É uma sopa que leva mandioca, farinha de mandioca, muita pimenta, sal, caldo de carne, manteiga e um ovo por cima. Se é verdade, não sabemos. Aí nós vamos ter alguns outros doces que eu vou passar por cima porque o tempo vai nos apertar, como óleos de Santa Luzia, né? É servido no dia 13 de dezembro, que é o dia da Santa. Santa Luzia foi brutalmente torturada. Os algozes romanos arrancavam os olhos dela e no dia seguinte eles renasciam. É um doce que vai ovos, azeite, anis, passas e amêndoas. Não vamos esquecer que Santa Luzia também é a padroeira dos sanfoneiros brasileiros, porque Luiz Gonzaga nasceu exatamente no dia de Santa Luzia, né? Ostras das montanhas ou ostras da pradaria, alguém sabe o que é isso? Você vai lá para o lugar dos cowboys, para aqueles desertos bonitos, né? Zabramo, bem-vindo. Gabriel, muito bem-vindo. Você vai para aqueles lugares. Nini, bem-vindo. Antes tarde do que nunca, prazer tê-lo aqui. Aí, o Nini é um cara que gosta muito de ostras das montanhas ou ostras da pradaria. Agora vocês precisam adivinhar o que é isso. Você vai lá para o deserto. Eu gosto de ostra, o Nini gosta de ostra, mas no fundo, ostras da pradaria ou ostra das montanhas rochosas era como os cowboys chamavam o testículo de boi assado. Eles castravam o boi, tiravam o testículo, assavam na fogueirinha e comiam ali na hora. Então, Nini e eu não estamos falando de ostras, mas sim do bom e velho saco de boi. Diga-se de passagem, o testículo de boi ou o testículo de frango bem feito são deliciosos. E porcos no cobertor, alguém sabe o que é? Pigs in a blanket. No fundo, nós estamos falando aqui do nosso enroladinho de salsicha. É aquela salsicha que é enrolada numa massinha e feita no forno. E é gozado porque o Pigs in a Blanket, o porcos no cobertor, eles têm até o dia nacional deles nos Estados Unidos, que é o 24 de abril. E esse prato, ninguém sabe direito por quê, ele ganhou nomes esquisitérrimos, como porcos no corredor. Na Alemanha ele é chamado de salsicha no roupão. Em Israel ele é chamado de Moisés no cesto. Enfim, coisas do nome popular que ninguém sabe explicar. Vanessa, Felipe, muito bem-vindos. Um prazer tê-los comigo aqui. Que bom que vocês puderam vir. E logo depois de porcos no cobertor, a minha sugestão é que vocês comam uma deliciosa punheta de bacalhau, que nada mais é que uma salada de bacalhau cru, demolhado, desfiado, né? É uma receita medieval, entrou em Portugal pela Espanha, e é porque esse nome vem do espanhol, e deve vir do verbo punheta, que quer dizer trabalhar algo com o punho, né? Mexer, que é o movimento de fazer o bolinho. E daí chegou na Bahia, onde nós temos então a punheta de bacalhau, e na Bahia a gente tem ainda a punheta de estudante, que é um bolinho doce à base de farinha de tapioca e coco, e que ele é grelhado e é passado no açúcar com canela. Assim como a gente tinha a meia cueca, em outras regiões de Portugal, a meia cueca é conhecida como putinha de vinho, né? No Minho, especialmente. A meia cueca, quer dizer, metade
da jarra de vinho é conhecida como putinha de vinho. Saquinho cheio, alguém faz ideia do que é? Claro, a gente sabe o que é saco cheio, mas na culinária, na gastronomia. Felipe, Rádio Caos, muito bem-vindos, prazer tê-los aqui. Quem imagina o que é um saquinho cheio na gastronomia? Ninguém imagina. É simplesmente o nome que se dá ao risol em Portugal. Até hoje. Uma bandeja de saquinhos cheios. Não é simpático? Santa Ágata. Santa Ágata foi violentamente torturada pelos romanos, e a tortura que eles faziam, além de física, era sempre um atentado à honra dela. Chegaram a prendê-la num prostíbulo, onde de todas as formas tentaram desonrá-la, e ela se defendeu. E de tal forma que, como último martírio, os romanos mandaram arrancar os seios de Santa Ágata. Então, a Santa Ágata virou uma homenagem não só da santa martirizada, mas principalmente da mulher que defende a honra até o fim. Na Catânia, na Itália, que é onde a santa nasceu, o ato de fazer os doces, o que eles chamam de mini, né, que são pequenos seios de Santa Ágata, no dia 5 de fevereiro, que é o dia da morte da santa, é um ato religioso. Só as mulheres entram na cozinha, as mãos não são lavadas, são esterilizadas, toda a cozinha é limpa, e aí se prepara esse doce, que tem sim o formato de um seio. É um doce que ele é recheado, ele é recheado com queijo doce, né? Queijo misturado com açúcar, ricota, faz-se uma casquinha e põe-se uma cereja em cima. Entramos nas sopas. E em Portugal, nosso tempo está acabando. Temos a sopa de grelos. Grelos não é o que vocês estão pensando, suas mentes poluídas. Grelho são as folhas do nabo ou da nabisca, aquele nabinho redondo, pequeno, como são conhecidos em Portugal. Temos a sopa seca que se agarra às costas. É uma sopa da região da Beira. Os ingredientes dessa sopa são o pão e o feijão, que misturados causam aquele efeito flatulento que se agarra às suas costas. Daí o nome da sopa. E para terminar o nosso glossário de hoje, antes que nos cortem, aí falta 1 minuto e meio, sovaco de cobra, o prato da culinária nordestina, que é carne de sol desfiada e moída, milho e cebola muito bem refogados. Crianças, tá aí, o tempo nos traiu, eu tenho que dar um tchau correndo, quarta-feira a gente volta. Estou publicando os ingredientes para a gente cozinhar domingo juntos, uma linda fritata e um hot toddy, o drink alcoólico cujo nome o Todinho tomou emprestado. Eu vou contar essa história e nós vamos fazer as 2 receitas, uma de comida e uma de bebida. Vejam no Face, no Insta, já eu publico o ingrediente e utensílios. Adorei tê-los, foi uma delícia de conversa, eu adorei falar, espero que vocês tenham adorado ouvir. Um beijo para todo mundo, fiquem com saúde, fiquem em casa, até domingo. Tchau, fui.